TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo, na terça, com a nossa reprise no sábado. Programa ao vivo é na terça. Programa de saúde gravado é no sábado. No sábado não tem como você participar. O WhatsApp da TV Candidez, o Mairim, que me dizia hoje que fica sempre cheio. É sinal que a nossa audiência no sábado também é muito satisfatória. Mas a sua participação é válida na terça-feira. Você pode perguntar, tirar a sua dúvida ou simplesmente dizer: alô, tô aqui, Samuel, assistindo vocês. Isso aí é importante. Nessa que é a primeira terça-feira de maio, hoje é dia 4, e a gente começa com o boletim do Estado. O Estado de Minas Gerais registrou mais de 6.700 casos confirmados do novo coronavírus nas últimas 24 horas. Veja o boletim epidemiológico. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, de ontem para hoje, 83 pessoas morreram em Minas, vítimas de complicações provocadas pela Covid-19. O total de casos confirmados nesse mesmo período é de 6.727. 74.772 pacientes ainda são acompanhados por equipes médicas. Em Divinópolis já são mais de 59 mil casos notificados da doença. O que chama a atenção é a queda do ritmo de contágio, que já está abaixo de 1. Acompanhe o boletim. Divinópolis chega à marca de 60.252 notificações e desse total, 11.566 casos foram confirmados na cidade desde o início da pandemia. 347 pessoas já morreram em Divinópolis vítimas da doença. 98 pacientes estão internados fazendo tratamento no setor de CTI e outros 97 internados no setor de enfermaria. Muito bem, e sem perda de tempo eu vou apresentar agora meu entrevistado desta noite. Com muito prazer, pela quarta vez em 2021, eu recebo o terapeuta naturopata Ramon de Assis, ele que é parceiro da TV Candidez, parceiro do programa Amostra Grátis. Ramon de Assis, muito boa noite. Prazer receber aqui novamente, ao vivo, no estúdio da TV Candidez. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos aí que acompanham a TV Candidez. É um prazer estar aqui novamente e trazendo aí informações tão importantes, saúde natural, dicas simples aí para as pessoas melhorarem as suas vidas, ter uma vida bem melhor. Bacana, parabenizar você também, não só pela entrevista do último mês, e que teve um resultado muito bacana em termos de participação do telespectador, mas também pela sua participação no bate-papo da tarde da última quinta-feira com o Luciano Urides. O Luciano tinha, Samuel, vamos aqui separar uns 15 minutos, vamos trazer o Ramon, mas quando a gente viu, você ficou praticamente ali uma boa parte do programa, mais de uma hora, né? Entre os intervalos comerciais e os intervalos de música, e que foi uma entrevista muito positiva. Parabéns aí pela sua participação e o público, mais uma vez, explorando, né, no bom sentido ali, o Ramon de Assis, o terapeuta naturopata. Gostou da participação? Muito, eu quem agradeço, um abraço ao Luciano, um abraço a todos da equipe, né, que me recebeu tão bem, tão carinhosamente, e foi um prazer muito grande, um público novo, um público imenso, né, e a gente ficou muito feliz aí de estar colaborando também para a audiência. Ramon,
Por que nós devemos nos preocupar com a saúde do estômago? Para a gente começar esse nosso bate-papo desse dia 4 de maio. Não poderia ser melhor pergunta, Samuel, porque, na verdade, né, muitas pessoas começaram a me indagar quando eu disse que viria hoje, falaria da saúde do estômago, e disse, eu já tive gastrite, não tenho mais, eu já tive esofagite, não tenho mais, hérnia de hiato, refluxo gástrico. Acho que aí que entra a grande proposta da naturopatia, né, a nossa área de atuação. Porque a medicina convencional, né, culturalmente, nós temos o hábito de, quando nós não estamos bem, quando o nosso estômago não está legal, quando temos uma aziazinha, aí que nós vamos procurar o médico gastro, né, para poder tentar resolver aquele problema. Paliativar problemas estomacais pode ser um problema ainda maior, mais sério, porque a gente entende que quando o estômago não está legal, quando ele tem uma aziazinha ou qualquer desconforto gástrico, por detrás disso pode estar um problema maior no sentido de absorções dos nutrientes dos alimentos. Nós entendemos que para prevenir todas as demais doenças crônicas, crônico-degenerativas, e mais que isso, para promover saúde de fato para o organismo, ele precisa suprir todas as necessidades nutricionais. E para que isso ocorra, né, nós emendamos aí com o tema do programa anterior, que foi a saúde do intestino. A saúde do estômago também é muito importante, ou seja, o estômago estar saudável, estar conseguindo absorver bem os nutrientes dos alimentos, vai fazer com que esse organismo não adoeça facilmente e afaste aí definitivamente muitas doenças que poderiam surgir por disfunções nutricionais. Por isso é tão importante cuidarmos da saúde do estômago. Muito bem. Eu poderia fazer até uma outra pergunta bem genérica, né? O que comer de bom no dia a dia? Mas essa resposta seria muito longa e a gente vai falar sobre isso, né? Na parte da manhã, almoço, também à noite. Mas eu queria saber a sua opinião sobre a questão dos alimentos ácidos. Tem pessoas que olham um pouco torto para esses alimentos. Qual que é a opinião do terapeuta naturopata? Eles são ruins para a pessoa, eles são ruins para o estômago no que diz respeito aos alimentos ácidos? São ruins, sim. Mas temos que entender primeiro o que são os alimentos ácidos. Porque, por exemplo, o limão, né? O limão é uma fruta de sabor ácido, mas ela não é uma fruta que acidifica o nosso organismo, né? Ao contrário, por exemplo, do leite. O leite já é um alimento que não tem o sabor ácido, mas ele acidifica o nosso estômago. Então ele pode aí prejudicar num montante, né, num aglomerado, numa quantidade significativa todos os dias, pode baixar aí a nossa capacidade de absorver bem os nutrientes dos alimentos. Ao contrário do limão, que apesar de ter um sabor ácido, ele ajuda nessa alcalinização do nosso estômago e, consequentemente, numa melhor saúde dele. Então é importante a gente entender essa diferença. O que eu vou dizer a partir de agora que não significa que são os sabores dos alimentos de serem ácidos ou não. Significa o teor de pH de cada alimento. E nesse sentido, nós podemos classificar aí a grande maioria dos produtos alimentícios, né? Os produtos aí, eu brinco muito que aqueles produtos que a gente desembala, né? O que a gente desembala, em sua maioria, podem ser alimentos que vão prejudicar aí o pH do nosso estômago, fazendo com que a gente perca essa capacidade de absorção dos nutrientes. E ao contrário, os alimentos que a gente tem que descascar, né? Aí entram as frutas, outros alimentos naturais, normalmente são aqueles que regulam o nosso estômago e vão melhorar aí as nossas absorções. Então é importante entender, esses alimentos ácidos, né? Que tudo que tem grande quantidade de açúcares, né? Grande quantidade de produtos químicos da indústria alimentícia, podem ser muito prejudiciais ao nosso estômago. E os alimentos naturais, em sua maioria, ou praticamente todos, vão beneficiar essa saúde do estômago. Então, entender essa diferença, para não confundir com sabores ácidos, por exemplo. Então, como é que a pessoa vai saber que o estômago ele não está saudável? É possível a pessoa, o leigo, ter essa percepção de que algo não está corretamente com o seu estômago? Então, é uma pergunta muito importante. A gente destaca que não basta nós ter, eu não sinto nada do estômago, meu estômago, eu não sinto dor nenhuma. Isso não significa que o seu estômago esteja saudável, né? É claro que ele tem relativa saúde, porque ele não está dando sinais, né? Nem dores, nem desconfortos, né? Mas são vários os sinais que podem indicar o estômago que não está saudável.
Dentre eles, desconfortos, né? Azias, queimações, pequenas dores, né? Quando a pessoa se alimenta, né? Ela faz uma refeição, como por exemplo o almoço, e demora de novo para ter fome, por exemplo. Pode indicar uma má digestão. Então são esses fatores. Gases, né? Gases estomacais que geram os eructos, né? Os arrotos popularmente conhecidos, pode indicar, não significa que é regra, mas pode indicar um estômago que está ali debilitado. Então são vários desses sinais. Dos desconfortos como dores, mas também como empachamentos. A pessoa come e né, tem uma expressão que as pessoas falam, parece que eu comi um boi, né? A pessoa come ali, às vezes não comeu um volume muito significativo, mas de repente, meia hora depois do almoço, ela se sente muito cheia. Então isso pode significar que a digestão dela, o sistema digestivo não está bom, por N razões, e por essa razão a gente vai ter que verificar isso e melhorar aí a saúde do estômago. Que legal, eu já estou recebendo aqui nesse primeiro bloco várias mensagens, várias perguntas, já tenho 4 aqui, vou te fazer agora a primeira. Sim. Nosso telefone está na tela, o Amostra Grátis da Saúde é ao vivo. Hoje eu encontrei com o Mairink Júnior e eu tive uma conversa com ele. Falei, Mairink, o programa tem que continuar ao vivo e esse ao vivo faz toda a diferença, não justifica gravarmos um programa de saúde, importante é que ele seja ao vivo. Olá Samuel, boa noite, aqui é o Carlos José, sou do bairro Niterói. Há bastante tempo eu faço uso do sal de frutas, não consigo viver sem ele, principalmente à noite. Isso pode ser ruim para o meu estômago? Obrigado, Carlos José. Um abraço a todos do Niterói. Como é que você responde aí e ajuda o Carlos? É uma boa pergunta? Excelente pergunta, um abraço, Carlos. Obrigado, viu, pela pergunta. Então, é um dos itens que eu já ia dizer há pouco adiante, né? As pessoas, às vezes, ficam dependentes, né, de alguns mecanismos, de algumas ferramentas, para que ela se sinta mais confortável, como é o caso dos antiácidos que ele citou. Os antiácidos, né, eles vão diminuir a quantidade de um ácido muito importante, natural do nosso estômago, que é o ácido clorídrico. Então, os antiácidos, assim como outros alimentos, como outras ferramentas ali de melhorar alguns sintomas do nosso estômago, pode prejudicar muito a qualidade e a saúde do nosso estômago. Então, o mais importante, Carlos, é procurar aí mecanismos, a gente vai dar dicas de alimentos aí importantes para que você regule o seu estômago sem precisar desses antiácidos. Claro que numa vez ou outra, né, que a pessoa possa precisar, às vezes exceder um pouco na alimentação, pode fazer uso, mas cotidianamente de forma alguma, porque você vai prejudicar a saúde do seu estômago e, consequentemente, vai prejudicar a saúde como um todo, porque como a gente já destacou ainda há pouco, se nós não cuidamos do nosso estômago, o nosso organismo vai absorver menos os nutrientes dos alimentos e poderá trazer mais doenças. Quando a pessoa, por exemplo, faz uso constante do sal de frutas, é sinal que o estômago, então, não está funcionando de maneira correta? É outro sinal, exatamente isso. É outro sinal de que a saúde do estômago não está legal. Então, nós não precisamos desses mecanismos artificiais para uma regulação. Eu ouço muito, eu estou ótimo, eu tomo aí um medicamento que tira as minhas dores. Não está bem, né? Se precisa desse medicamento, né, se fosse só o problema de sanar as dores, tudo bem, mas como a gente já explicou, vai prejudicar aí a médio e longo prazo outras doenças que poderiam não serem despertadas, né, que estão aí às vezes no nosso gene, na nossa herança genética, elas só vão despertar se tiver ambiente nutricional. Então, quer dizer, se a pessoa precisa desses mecanismos artificiais para manter uma relativa saúde do estômago, ela pode trazer bastante malefícios no futuro. Olá, Samuel, boa noite. Como cuidar do estômago depois de uma infecção por H. pylori? Eu pergunto ao Ramon se a infecção ela pode voltar e como a naturopatia pode ajudar. Antônia, do bairro São Judas, um abraço a todos os São Judas. Um abraço aí, Antônia, obrigado pela pergunta. É uma bactéria típica do estômago, Helicobacter pylori, né, ou conhecida como H. pylori. É uma bactéria do estômago e eu costumo dizer, né, normalmente precisa-se dos antibióticos para poder combater essa bactéria. Mas prestem atenção no que eu vou dizer, né? Se nós tivermos, eu já até dei um exemplo bem parecido aqui outra vez, Samuel, mas vale a pena repetir. Se nós tivermos aí um lixo orgânico nas portas de nossas casas, né? E o que vai acontecer? Vão juntar, entre outros insetos, vão juntar moscas nesse lixo. Então, nós temos uma opção é bater inseticida nessas moscas, ou eu vou lá e mato todas as moscas.
Quando eu matar essas moscas, elas vão cair ali, mortas. Porém, a minha pergunta é, vão voltar outras moscas ou não? Claro que sim, vão voltar outras moscas. Então, a mesma comparação eu faço do nosso estômago. Quando a gente tenta matar aí a Helicobacter pylori, H. pylori, né, por assim dizer, a gente pode até matá-la, mas se nós não cuidamos da saúde do nosso estômago, regulamos esse pH, melhoramos a condição dele, quando a gente mata, o que vai acontecer? Irão voltar outras bactérias do mesmo gênero. Então, o mais importante é a gente melhorar o ambiente. No caso do lixo que eu dei o exemplo, é carregar esse lixo e colocá-lo no local adequado, deixar a porta da minha casa, sem esse lixo, para que não voltem as moscas. Da mesma forma, se nós melhoramos o ambiente nosso estomacal, não há porquê, não vai ter ambiente propício para a H. pylori se instalar. Então, o melhor de tudo, claro que tem que buscar um tratamento, tem que eliminar a H. pylori, porém, o mais importante é nós modificarmos esse ambiente. Significa que esse ambiente estava muito ácido, precisamos melhorar para que essas bactérias não voltem. Então, essa é a dica. Muito bem, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, é a primeira terça-feira de maio. Olha só, nós já estamos caminhando quase que para o meados de 2021. Você pode participar ainda conosco do programa de hoje, mandando a sua pergunta. O nosso WhatsApp está na tela, o programa é ao vivo. Ramon de Assis, terapeuta naturopata, nome de destaque da terapia naturopata conosco ao vivo mais uma vez. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Tempo, tudo o que queremos ter. Às vezes esse tempo que nos parece tão pouco, quer nos lembrar que tudo um dia chega ao fim. Vamos contar com o tempo em nosso favor, criar boas memórias para que quando esse dia chegar, deixemos boas lembranças. Garanta a sua tranquilidade e da sua família. Além do plano de assistência funerária, o grupo oferece uma série de vantagens. Grupo Estrutura do Viver e Serviço de Luto São Sebastião. Quem tem, vive tranquilo. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. VET possui a mais completa e moderna assistência médica veterinária, com uma equipe composta por seres humanos capazes de entender a dor e o sofrimento do próximo e proporcionar um atendimento veterinário humanizado. Realiza consultas, exames de imagem, exames laboratoriais, cirurgias, internação, reprodução de cães, além do laboratório interno que gera maior rapidez no atendimento do seu amiguinho. Rua Mato Grosso, número 1539, Centro Divinópolis. Chega de fila! Meu nome é Iva. Sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Muito
Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Deixa eu mandar um abraço para Beatriz, telespectadora do bairro Campina Verde, que me mandou agora há pouco uma mensagem. Ela disse que assiste o programa toda semana. Beatriz, muito obrigado pela sua participação. Está feito o registro, portanto. Um abraço a todos aí do Campina Verde e também do bairro Tietê. Na semana passada, nós tivemos aqui a presença do cirurgião dentista, Dr. Matheus Corrado de Carregal. Ele que é da Carregal Odontologia. Foi uma repercussão positiva. Ele que é especialista em bucomaxilofacial. No último dia 13 de abril, também da Carregal Odontologia, esteve conosco o Dr. Rodrigo Ferreira Carregal. O Túlio vai colocar a foto para a gente, que é pai e filho, participaram com exclusividade, com absoluta primeira mão aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. Muito obrigado aí ao Túlio, ao Carlos, ao Diogo e toda a equipe da TV Candidez que está antenada e ao vivo. Na próxima terça-feira, dia 11, eu vou ter o prazer de receber o médico cirurgião plástico André Moraes. André Moraes vai estar conosco durante 3 meses, ele vai falar de vários assuntos, cada mês um assunto ou 2 ou 3 assuntos. Eu estive hoje rapidamente com o André e ele confirmava dia 11 ao vivo, próxima terça-feira, aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. Muito obrigado mais uma vez ao Túlio e toda a nossa equipe. Nós estamos recebendo hoje com muito prazer o terapeuta naturopata Ramon de Assis. O Ramon de Assis, que é de Divinópolis, atua em Divinópolis, mas atende em várias cidades. Não só da região centro-oeste, mas de outras partes do estado. É verdade. Confere? Nós atendemos... Como é que é essa agenda aí do Ramon? É bem corrida, viu? A gente atende hoje em 12 cidades no total, né? Incluindo Divinópolis, obviamente, então a gente anda bastante. E hoje, né, com a demanda online, né, que tem, né, principalmente por causa da pandemia, esse período, né, tem nos solicitado, a gente faz os atendimentos, consultas online. Na verdade, nós temos pacientes aí esparramados por todo o Brasil, viu? E até no exterior, hoje com essa possibilidade do online. Bacana. E a sua participação aqui na TV Candidez está trazendo uma riqueza muito grande de informação. É um apoio grande para o programa, para a TV, te expondo aqui de maneira bem positiva e você colaborando também com todas as pessoas, né? É claro que aqui não é uma consulta, né? Claro. É uma dica, um caminho que o terapeuta naturopata pode dar. Mas uma consulta tem que ser pessoalmente, tem que ser ali, né, Ramon? Com certeza. Ouvindo com mais cuidado. É verdade. Eu agradeço também, fico muito feliz pelas suas palavras. E a intenção é essa, é informar para a população da possibilidade de tratamentos naturais que hoje é respeitado pela própria Anvisa, né, pelo Ministério da Saúde, como as PICs, né, práticas integrativas complementares, a possibilidade de nós melhorarmos a nossa saúde sensivelmente, associando aí a medicina convencional a essas práticas, né, como no caso a naturopatia. E eu agradeço a confiança e a sua participação com o programa Amostra Grátis da Saúde. Minha irmã tem doença de Crohn, Samuel, e ela tem muita diarreia e gases no estômago. Tudo que come faz mal. Já faz mais de 10 anos que ela fez tratamento convencional e não tem resultado. Ela está dizendo aqui que é do bairro São José. Obrigado você que mandou a mensagem, não mandou o nome, não tem problema. É a Maria Costa Duarte, vi aqui agora no perfil dela. Como é que você ajuda a Maria? Bom, Maria, um abraço, obrigado pela pergunta. Então, eu acho que aí entra um detalhe muito importante que a gente sempre destaca das terapias naturistas, né? No caso a naturopatia, a homeopatia, que é outra ferramenta minha de trabalho, e a própria fitoterapia. Nós temos a chamada visão holística. O que significa isso? Nós nunca tratamos uma parte do organismo, só um sistema, só um órgão. E aí que difere muito da medicina convencional, que às vezes trata o problema Crohn, por exemplo, que é um problema intestinal, apenas ali da parte intestinal. E nós temos uma visão mais ampla. Então a gente cuida sim da parte emocional, que pode interferir muito aí no estômago, no intestino, na pele e em outras partes mais. Então a gente cuida desse organismo como um todo. E hoje, falando aí da saúde do estômago, passa muito pelo estômago também a saúde do intestino. Então, melhorarmos a nossa alimentação, melhorarmos os nossos hábitos, né? Incluirmos as atividades físicas na nossa vida, no nosso cotidiano, melhora muito tudo isso. Então, hoje nós temos sim um tratamento para o Crohn e outros problemas intestinais, levando em conta a saúde como um todo desse organismo. Então, vale a pena aí estar fazendo uso e das dicas que a gente vai dar daqui a pouco de alimentos muito importantes para melhorar estômago e intestino. Bom, quem participa conosco agora é a Rita, ela já dizendo aqui que é da zona rural de São Gonçalo do Pará. Olá, boa noite, Samuel. Estou grávida e tenho a boca muito amarga. O que pode ser? Tem relação com o estômago? Obrigado, Rita. E o terapeuta naturopata Ramon de Assis responde para a gente.
Ô Rita, um abraço, obrigado pela pergunta, um abraço para todo mundo de São Gonçalo do Pará. A boca amarga pode sim ser do estômago, mas normalmente vem mais problemas do fígado. Então é importante estar melhorando também a qualidade da sua alimentação, viu, Rita? É importante estar ingerindo mais folhosos, mais verduras, mais legumes, preferencialmente crus, frutas, né? E, de repente, com a nossa orientação, porque por ser gestante, não se pode aí tomar todos os tipos de chás. Mas nós nos dispomos aí a estar orientando quais os chás que você pode estar tomando que vai beneficiar aí a sua saúde e melhorar esse sintoma. Muito bem, a Régila aqui do centro está dizendo que o marido dela tem uma úlcera nervosa, ele sofre com dor. Será que tem cirurgia? Já ouvi falar que não. Diz que pode estourar também a úlcera. Como é que o Ramon pode nos orientar? Obrigado, Régila. E o terapeuta naturopata Ramon de Assis responde para a gente. Régila, um abraço, obrigado pela pergunta, muito importante de fato, é entender que essa úlcera pode ter sido, né, e muitas pessoas vão se identificar com o que eu vou dizer agora, pode ter sido gastrites mal curadas, né, problemas de ordem estomacal, problemas gástricos, às vezes a pessoa começou lá atrás com uma aziazinha, que não cuidava bem daquilo, ou paliativava aquilo, daí passou uma gastrite ou uma duodenite, enfim, algum outro problema de ordem gástrica até chegar numa úlcera. Ou às vezes não, às vezes a pessoa sentiu um desconforto, não foi cuidar bem e gerou uma úlcera. Então, a naturopatia favorece muito, porque nós vamos cuidar não só de plantas que vão favorecer aí a melhora desse quadro, mas também uma organização total aí na alimentação, nos hábitos saudáveis, né, do marido dela, né, do seu marido, para poder melhorar esse quadro. Então, é possível sim e vale a pena procurar o quanto antes os tratamentos naturais. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é o Tite, lá do bairro Niterói. Gostaria de saber se o uso do omeprazol é recomendado para queimação. Então, é uma pergunta muito importante. Na verdade, se eu não me engano, na própria bula desse medicamento, de quem fabrica esse medicamento, recomenda um uso muito curto, de curto prazo. E muitas pessoas que estão nos vendo e ouvindo agora sabem que não é bem a realidade. Muitas pessoas usam esse medicamento por longos períodos, meses e até anos, né? E aí há um grande problema. Esse medicamento, apesar de promover aí uma analgesia estomacal, ou seja, livra as pessoas dos desconfortos, das dores estomacais, mas ela pode prejudicar ainda mais o nível de acidez do estômago e pode dificultar aí a absorção dos nutrientes dos alimentos. Esse remédio tem que ser provisório, quando se faz necessário. Nós, da naturopatia, temos várias ferramentas maravilhosas, né? Desde um mamão papaya, né, que vai fazer uma proteção gástrica, ao suco de batata doce, né, ao uso aí de algumas frutas ou chás que vão promover aí uma analgesia também estomacal, tirando essas dores, sem causar os malefícios que um medicamento desse pode causar. Então, melhor procurarem um médico para ver se faz uma suspensão ou nos procure para que a gente entre com alguma coisa natural para melhorar esse quadro. Muito bem. Deixa eu mandar aqui um abraço para todos aí de Capitólio. Eu estive lá esse final de semana, o Lucas, o José, o Eric, o Toninho, todos estão nos acompanhando ao vivo. Eu estava lá em Capitólio, uma região que eu gosto muito de ir, já frequento já há alguns anos, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano eu gosto de ir a Capitólio. É bem perto de Piuí também, onde você atende, né? Verdade, pertinho ali. Pertinho. E lá, encontrando com os amigos, a gente estava num café da manhã e surgiu lá uma dúvida sobre essa questão de como é que ter essa primeira refeição para ajudar a manter o estômago saudável. Eu gravei de lá uma pergunta para você, olha só, e o Túlio coloca para a gente. E dentro desse tema, hoje nós estamos recebendo no estúdio Ramon de Assis, terapeuta naturopata. Sempre quando nós viajamos, nós temos aquela velha mania, às vezes, muita gente, de exagerar um pouco no café da manhã. O nosso tema de hoje é sobre a saúde do estômago. Eu estou aqui na cidade de Capitólio, na região de Escarpas, um lugar muito bonito. E todo o café da manhã, né? Muita gente sai um pouco do seu ritmo normal. Eu gostaria de perguntar para o Ramon de Assis, que está no estúdio, e creio eu que essa seja uma dúvida também de muitos telespectadores com relação à primeira refeição sendo saudável para o estômago. Ramon de Assis, como é que deve ser essa alimentação, o café da manhã? Ramon de Assis, terapeuta naturopata, responde para a gente. Que bacana, né? E aí? Então, é importante, na verdade, eu vou dar aqui uma resposta que vai
responder tanto essa sua pergunta com relação à primeira refeição, mas isso se estende para as demais refeições também. Para nós melhorarmos a saúde do estômago, nós precisamos ingerir mais fibras, fibras naturais, fibras solúveis e insolúveis, ao longo do dia. Então, o que eu proponho para uma primeira refeição, para o desjejum, né? O uso de frutas, né? Frutas, podemos adicionar às frutas alguns cereais, algumas fibras, né, adicionais, como por exemplo a aveia, né, de preferência sem glúten, a aveia, a linhaça, né, semente de linhaça, a chia. Nós podemos enriquecer aí de fibras a nossa refeição. Então, frutas, épocas agora de abacate, né, uma fruta maravilhosa aí para o estômago e para toda a nossa saúde. Então, utilizarmos das frutas ou de alimentos que vão ser ricos em fibras. Então, isso é um bom desjejum aí para a nossa saúde. E ao longo do dia, né, enriquecer mais aí o nosso prato do almoço, do jantar, com fibras, com verduras folhosas, com legumes e de preferência crus, quando possível, e também de frutas novamente aí nas nossas saladas. E também podemos colocar alguns cereais, alguns grãos, muito importantes para poder melhorar ainda mais a parte de fibras. Então, nós entendemos que as nossas refeições, Samuel, estão muito pobres de fibras. A gente está ingerindo muito poucas fibras. Precisamos de aumentar mais. Consequentemente, quando aumentamos a quantidade de ingestão de fibras, precisamos também aumentar a ingestão de água, né? E água de preferência de boa qualidade. Então, é isso que a gente precisa fazer ao longo do dia para melhorarmos a saúde do estômago e não precisarmos aí desses paliativos perigosos que nós temos por aí. A Conceição Viegas está dizendo que ela toma medicamento de psiquiatria. Ela pergunta se pode vir a ter problemas de estômago quando for mais de idade. Então, na verdade, ainda mais quando é mais de idade, né, nós temos às vezes um histórico inteiro de uma alimentação precária, né, pobre aí realmente em nutrientes que vão fortalecer o nosso estômago. Mas eu diria que em qualquer idade, os medicamentos químicos muitas vezes são necessários, mas a maioria deles prejudicam sim a saúde do nosso estômago. E tanto que muitos médicos hoje prescrevem aí, junto de uma gama de remédios químicos, algum protetor gástrico. Prescreve junto, mesmo antes que a pessoa se queixe daquilo. Então, eu acho que nós temos que nos orientar bem, né, buscarmos aí, de repente, profissionais da alimentação, nutricionistas, por exemplo, para nós enriquecermos a nossa alimentação e não precisarmos desses medicamentos, que às vezes vai promover uma proteção gástrica para evitar aí dores, mas a gente pode fazer isso muito bem com bons alimentos, boas refeições. Então, não só medicamentos psiquiátricos, mas vários dos medicamentos químicos podem prejudicar a saúde do estômago. Então, a gente tem que, nesse caso, mais urgente ainda, que busquemos aí orientações para melhorarmos a nossa alimentação. O seu Ibope que hoje está alto, viu? Olha o que tem de gente aqui. Boa noite, gostaria de saber se água com gás faz mal para o estômago. Pergunte ao Ramon para mim, Samuel. Eu e meu pai bebemos praticamente todos os dias. É a Isabela do bairro Quintino. Um abraço a todos aí do bairro Quintino, onde mora o meu colega Flaviano Cunha. Oi, Isabela, um abraço, obrigado pela pergunta. E uma pergunta polêmica, viu? Porque eu vou dizer que sim, bebidas com gás prejudicam muito a saúde do estômago, né? Salvo aí, por exemplo, algumas águas que são com gás natural, né? Que brotam assim da natureza, essas não são prejudiciais, mas a maioria são gaseificadas, são adicionados esses gases, semelhantes ao do refrigerante, né? E outras águas gaseificadas. Então, esses gases podem ser muito prejudiciais. A gente deve evitar, sim, bebidas gasosas, a não ser que sejam naturais, repito, né, para o nosso estômago. Então, pode prejudicar muito. Muito bem. Agora há pouco a Antônia do bairro São Judas, você respondeu a ela, né? Está dizendo aqui, obrigado, manda no zap contato desse médico maravilhoso. O Ramon de Assis, lembrando que ele é o terapeuta naturopata, vou te mandar aqui o contato dele. Obrigado aí pela sua participação, que bacana, que legal. Eu fiz agora, eu gravei uma pergunta lá de Escarpas, lá de Capitólio aí, com o Ramon de Assis, falando sobre a questão do café da manhã. Eu acho que essa é uma dúvida muito grande das pessoas, principalmente quando viajam, quando estão em casa. E eu lá conversei com um amigo e que vai te fazer uma pergunta sobre a última refeição. A nossa equipe que está ao vivo coloca para a gente a pergunta. Vamos lá. Bom, e nós temos uma outra participação agora aqui de Capitólio, essa cidade, essa região bonita. Estou ao lado do meu amigo Toninho Massaré, que vai participar com uma pergunta para o terapeuta naturopata.
Bacana, ok, Túlio, deu um probleminha aí no vídeo, né, nessa gravação que nós fizemos lá em Capitólio. Ô, Túlio, se tiver condições, se ela rodar, você me avisa, a gente chama, senão eu faço a pergunta aqui para o Ramon de Assis. Nós estamos ao... Ok, nós estamos ao vivo nessa terça-feira. O Toninho perguntava sobre a última alimentação para ter uma noite saudável e para não ter problemas com o estômago. Dá para você dar essa dica para a gente, da questão dessa última refeição? Perfeitamente. Aliás, é uma pergunta pertinente, muito importante. Entendemos que nós temos aí nossa cultura, né, nossos hábitos do almoço e jantar, né? E às vezes o nosso jantar se repete aí o almoço, que muitas vezes, e pode ser assim, o almoço pode ser mais pesado, né? Tanto de gorduras ou de carnes, a ingestão aí de carnes para quem come. Então, entender que muitas vezes o jantar não pode ser muito parecido aí com o almoço mesmo, não. É importante que o jantar não seja muito perto da hora de deitar para dormir, né? É bom que a gente faça um período de 3 horas, pelo menos, né? Às vezes 4 horas, jantar antes de dormir e comer mais leve, né? Dando prioridade aí às verduras folhosas, aos legumes, às frutas até, né? E alguns cereais também. Mas evitarmos aí de comida muito pesada e também a distância do horário de dormir. Mas a dica não muda. Sempre uma alimentação leve, diversificada de cores, de sabores, né? De texturas diferentes e tudo natural, tudo de verduras. Temos que enriquecer os nossos pratos. Entender que o ideal é que nós tenhamos aí de 60% a 70% do nosso prato, tanto do almoço quanto do jantar, de verduras, legumes e frutas. Olha só, de 60% a 70%. E o demais aí, entre outros cereais, como arroz, como feijão e proteína animal, né? Carnes, ovos, enfim. Isso de um modo geral. Mas à noite a gente tirar aí o peso da refeição para a gente ter uma noite mais saudável, um sono de mais qualidade para o nosso desempenho do outro dia ser bom. Muito bem, deixa eu mandar aqui um abraço para a Estela, que está acompanhando aqui o programa Amostra Grátis da Saúde. Ela é de Belo Horizonte, é de Divinópolis, mas está morando em Belo Horizonte. Ela está te perguntando aqui sobre refluxo. Eu tenho mais perguntas do refluxo. Pergunta a ele sobre algo para melhorar a alimentação com relação sobre o refluxo. Tem mais perguntas aqui sobre o refluxo. Outro telespectador aqui, ele não se identificou. Gostaria de saber o que é indicado para tratamento de refluxo. Obrigado. Deixa eu ver aqui. É a Elisandra quem está perguntando. Estela e Alessandra. Um abraço para vocês, obrigado pela pergunta. Então, entender que nós temos que manter os níveis de um ácido chamado ácido clorídrico do nosso estômago bem alto, né? E entender, por exemplo, o limão, né, é uma fruta riquíssima em ácido clorídrico, mas quem tem que produzir esse ácido clorídrico é o nosso próprio organismo, nosso próprio estômago. E para que isso ocorra, né, para evitar aí o refluxo gástrico, as gastrites e outros males mais aí do estômago, a gente precisa ingerir mais um metal que é chamado de zinco e também a vitamina B6, né? Eu até fiz uma colinha aqui, se você me permite, Samuel, dos alimentos, para que eu não esqueça de nenhum, dos alimentos que vão ser mais ricos em zinco, né? E também na vitamina B6. Para zinco, nós temos a linhaça, a gema de ovo, o feijão e o amendoim. Você pode repetir para a gente? Claro, perfeitamente. Para termos mais fonte de zinco natural, né? Nós temos a linhaça, a gema de ovo, feijão e amendoim. E como fonte natural da vitamina B6, a gente trouxe como sugestão a cenoura cozida, né? É importante que seja cozida a cenoura. De novo o amendoim, né? Que é fonte dos dois nutrientes. Abacate, carnes vermelhas e para os veganos e vegetarianos que estão nos ouvindo, que não comem carne, pode substituir a carne pelo fenogrego, né, que é um tempero, é uma planta medicinal muito importante, pode substituir. E ainda castanhas, né, as nozes especialmente são ricas em B6, a banana, lentilha e a melancia são alimentos ricos nessa vitamina B6, entendendo que a vitamina B6 e o zinco vão facilitar o nosso organismo a produzir aí mais esse ácido clorídrico, que vai afastar aí males como refluxo gástrico, hérnia de hiato, gastrites e outros do gênero. Então é muito importante a gente enriquecer a nossa alimentação, especialmente desses alimentos, mas claro, como a gente já vem dizendo, muitas fibras, né, muitas verduras, legumes e frutas.
A Tereza Cristina aqui está dizendo aqui, pedindo aqui o seu contato. Samuel, passa para a gente aqui. Ô, Tereza, é o 991370003, 991370003. Mas nas redes sociais você pode encontrar. No Instagram você encontra Terapeuta Ramon de Assis, no Facebook Ramon de Assis. E se você quiser aprofundar também, você tem YouTube, você tem o site ramondeassis.com. São várias informações importantes. Ramon, nós vamos fazer agora o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa desta terça-feira. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. VET possui a mais completa e moderna assistência médica veterinária, com uma equipe composta por seres humanos capazes de entender a dor e o sofrimento do próximo e proporcionar um atendimento veterinário humanizado. Realiza consultas, exames de imagem, exames laboratoriais, cirurgias, internação, reprodução de cães, além do laboratório interno que gera maior rapidez no atendimento do seu amiguinho. Rua Mato Grosso, número 1539, Centro, Divinópolis. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. Chega de fila. Meu nome é Iva. Sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Deixa eu falar bem rapidamente para a gente ganhar tempo com Ramon de Assis do Laboratório Lister, que está em 3 endereços em Divinópolis. O Túlio vai colocar aí algumas imagens para a gente. Está na Getúlio Vargas, no tradicional endereço 750, na JK 1458 e na Praça do Rosário, em Carmo do Cajuru, número 80. Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Obrigado aí ao Túlio e toda a nossa equipe que está ao vivo. De volta com o nosso entrevistado de hoje, com muito prazer, Ramon de Assis, terapeuta naturopata. Hoje nós estamos falando sobre a questão da saúde do estômago. Eu tenho muitas perguntas, nós vamos direto agora até o final, viu, Túlio? Vamos ver se a gente consegue responder todo mundo aqui agora, Ramon. Claro. A Estela, ela perguntou sobre o refluxo e ela me mandou uma pergunta aqui agora sobre a questão do vitiligo. Pergunta para ele se tem algo para melhorar na alimentação para vitiligo. Obrigado, Estela, pela sua pergunta. Como é que você responde ela? Um abraço, Estela, novamente. Muito obrigado pela pergunta. Então, vitiligo, que é uma doença autoimune,
também passa muito pelo nosso estômago. Então, vou linkar aí, é muito importante a gente melhorar. Entender que alguns alimentos ou produtos da indústria alimentícia podem ser danosos aí para a nossa saúde, para a saúde do nosso estômago e trazer aí doenças crônico-degenerativas ou doenças autoimunes, como é o caso da pergunta aí da Estela. Então, entendemos, por exemplo, que o glúten é um alimento danoso para o nosso estômago e para a nossa saúde em geral. O glúten é um produto aí do trigo e da farinha de trigo, né? Muitas pessoas vão assustar com essa informação, mas é a verdade, né? Hoje, em vários artigos científicos do mundo afora, das grandes universidades, já apontam o glúten como um grande vilão para a nossa saúde. Então, abrir mão aí do glúten, que é tudo feito de trigo ou farinha de trigo, é um grande movimento, né, em rumo aí à nossa saúde. Outro alimento que pode não ser interessante seria o leite, né? O leite também é um alimento altamente pró-inflamatório, né? A gente dizia aqui nos bastidores que o leite ele tem uma ação pró-inflamatória muito danosa para a nossa saúde. Inflamatória seria no estômago? No intestino. No intestino? Começa no intestino, né? O leite causa a chamada subinflamação intestinal e aí vai dificultando o nosso intestino exatamente absorver os nutrientes importantes para a nossa saúde, né? Nós temos a cultura de preservar o leite, de indicar o leite, mas o leite, eu digo, é o melhor alimento do mundo pro filhote da espécie. Aos 2 anos de idade, o indivíduo humano perde cerca de 90% da lactase, que é a enzima que digere a lactose. E depois, lá para os 9, 10 anos de idade, vai perder o restante disso. Então, nosso aparelho digestivo, sobretudo fígado, vai ter extrema dificuldade de digerir o leite. E com isso, nós vamos ter aí uma inflamação provocada que vai também facilitar a entrada de várias doenças. Então, eu digo que o glúten, o leite e o açúcar devem ser evitados para qualquer doença autoimune, respondendo aí a pergunta da Estela. Eu gosto do leite, aquele leite saquinho, então devo começar a cortar. Então, eu sugiro que sim. Prefira os leites vegetais, que assim são chamados, né? Não são leites mesmo, mas tem aí um aspecto leitoso e são extremamente saudáveis. Então, evitarmos aí o leite, né? Os produtos do leite já fazem bem menos mal do que o leite in natura, né? Assim como eu digo que outras farinhas fazem menos mal do que a farinha de trigo, mas devemos evitar aí para melhorar a saúde do estômago e a saúde em geral. Muito bem, olha só, a Jane do bairro Tietê, sinto muita dor no estômago depois de comer, o que eu posso fazer para aliviar essa dor? É uma queixa que você recebe também no seu consultório? Muito frequentemente, e esse é outro sinal de que a saúde do estômago não está legal. Né? O nosso estômago tem que ser o chamado órgão transparente, né? Ele não pode dar sinal de vida. Se a gente sente algum desconforto, ainda que não seja uma dor grave, significa que ele não está com a saúde boa. Deve aí nos procurar, a gente vai orientar aí, né? Até trouxe algumas dicas de alguns chás muito importantes. O chá da maçã ou da casca da maçã, o chá da espinheira santa, da própria trançagem ou tanchagem, né? Como é chamada, a erva doce, o suco de batata doce, o suco de abacaxi com mamão, né? A própria o limão e o gengibre podem facilitar muito aí a digestão e a saúde do estômago, melhorando esses sintomas. O ideal mesmo é que nos procure para receber as melhores orientações. Olá, Samuel, boa noite. Juliano, bairro Santa Rosa, Divinópolis. Minha irmã toma vários medicamentos, com isso agrava bastante o estômago e o fígado. Tem como prevenir um futuro problema com uma alimentação objetiva? São medicamentos psiquiátricos. São no total de 8 medicamentos por dia. Um abraço, Juliano, do bairro Santa Rosa. Um abraço aí, Juliano. Olha, vamos dizer o seguinte, como já dizia o pai da medicina, Hipócrates, teu remédio será o teu alimento e o teu alimento será o teu remédio. É importante a gente entender que a gente pode melhorar muito de tudo sobre a nossa saúde com uma boa alimentação. Eu sempre convido as pessoas a refletirem. O que eu vou comer agora apenas mata minha fome ou me nutre? Né? Vamos escolher os alimentos que nos nutrem. Se você não sabe a diferença desses alimentos, se informe, procure orientação, procure um profissional da área, porque é importante que a gente se preocupe com tudo que a gente põe na boca. Claro, vez ou outra, a gente comer alguma coisa só para dar prazer, né? Tudo bem, mas na maioria das vezes escolhemos alimentos que sejam gostosos, que tenhamos o prazer de comer, mas que sejam, sobretudo, saudáveis. Aparecida de Nova Serrana tem o gastrite dentro da naturopatia.
Qual que é o melhor tratamento? Obrigado, Aparecida. Um abraço a todos de Nova Serrana. Um abraço, Aparecida. Um abraço também a todos aí de Nova Serrana. Então, é melhorar a alimentação, incluir aí hábitos saudáveis, né? Uma boa mastigação, já que a gente está falando de estômago, tudo isso é importante, né? Da gente ingerir bons alimentos. E não é difícil combater a gastrite melhorando a alimentação. Também dei dica ainda há pouco do limão, é outra estratégia muito importante, né? Tomar aí limão, de preferência pela manhã, né? Espremer um limão, de preferência o Tahiti ou o galego, mas se, na falta deles pode ser outro limão. Mas espremer aí num pouco de água e tomar pela manhã. Vai melhorar aí o ácido clorídrico do estômago e vai combater aí a acloridria e a hipocloridria, né? Que são a falta e a baixa desse ácido tão importante. E aí vai melhorando a alimentação e depois você, só com a alimentação boa, já consegue ter uma boa saúde do estômago. A Janete Souza do bairro Cidil gostaria que o médico comentasse sobre a questão do ovo cozido em relação ao ovo frito. É melhor? Obrigado, Janete. Um abraço do bairro Cidil. Participação hoje ativa do público. Tem que ser ao vivo e é sempre importante ser ao vivo o programa. Um abraço aí, Janete. Sim, né, a gente sugere que seja ovo cozido, até para que a gente consiga aí, cozinhar bem, para poder matar aí todo tipo de micro-organismo indesejável aí, que possa estar inclusive na casca do ovo. Então, o ideal é ovo cozido, a gente vai ter aí excelentes nutrientes, ele é muito saudável e, como a gente citou ainda há pouco, vai favorecer aí o aumento aí do zinco, né, do nosso organismo, que vai também melhorar a nossa própria produção do ácido clorídrico. Olá, Samuel, boa noite. Após as refeições eu demoro para ter fome. Isso pode significar que eu tenho um problema, que o meu estômago não está saudável? A pessoa não quis se identificar. O importante é que a sua pergunta seja feita e respondida pelo terapeuta naturopata. Pode sim significar. Não quer dizer, né, em 100% dos casos, que o estômago não está saudável, mas pode ser um indício. Então é bom verificar, né, às vezes a sua alimentação ou esta refeição que após ela você vai demorar a ter fome novamente, pode estar sendo uma refeição muito pesada, né? Muito rica em gorduras, né? E outros nutrientes. Então é bom a gente rever isso aí. O ideal é que a gente faça uma refeição que num prazo aí de 3 horas depois a gente já esteja aí com fome, né? Mesmo se tratando do almoço. Então é importante que a gente tenha uma refeição mais equilibrada. Então pode significar, mas procure informação a respeito. Olha só a dúvida do Márcio, do bairro Alvorada, aqui em Divinópolis. Meu estômago ronca muito alto por volta de 9 até as 10h30 da manhã, mesmo comendo pão. Principalmente se estiver em silêncio, no meio de outras pessoas. Aí eu fico com vergonha. É normal? Será que eu vou ter que comer toda hora e ficar obeso? Obrigado, Márcio, do bairro Alvorada. Deu para entender a pergunta dele? Deu sim, né? E a gente destacou ainda há pouco, né? Que tudo feito de farinha de trigo tem o glúten que pode ser prejudicial ao nosso estômago. Então, o pão pode ser aí o seu problema, viu? Então, a gente tem que rever isso. Não tem que comer mais por isso, não. Tem que rever a sua alimentação mesmo. E aí, de repente, com pequenas dicas, né? Fazer uso aí de chás mais frequentemente, né? O chá de erva doce, que a gente citou ainda há pouco, é muito bom para esses barulhos do estômago, né? Que são aí os gases estomacais, né? Que são gerados. E aí, melhorar também a ingestão de água, pode diminuir isso. Então, o chá de gengibre, que também a gente citou ainda há pouco, o chá de erva doce pode diminuir sensivelmente esse tipo de problema. Olha só que eu achei aqui uma pergunta interessantíssima. O telespectador que também não quis se identificar, ele pede para você comentar sobre a questão do excesso de sal. Quais são os males que pode causar o estômago? E ele vai mais diretamente, ele pergunta se o excesso de sal pode apresentar um câncer no futuro. Olha, é uma pergunta muito importante. É importante a gente entender que o sal, nós temos uma alternativa, a gente pode migrar para o sal certo, porque o cloreto de sódio, este sal comum que todos consomem, a maioria de nós consumimos, é um sal muito danoso para a nossa saúde também. E o excesso nem se fala, né? Então, é interessante a gente migrar aí para algum sal integral. Dentre eles, por exemplo, o mais popular seria o sal marinho, né, que é um sal integral mais rico em minerais que vão equilibrar aí não só o nosso estômago, mas a nossa saúde
por inteiro. E, claro, destacar que a gente também não pode usar em excesso, mesmo sendo o sal correto, um sal integral. Mas eu ainda destaco, Samuel, que mais importante, né, que pode trazer mais danos à nossa saúde é o excesso de açúcar do que o próprio excesso de sal. Então é importante a gente ir se livrando aí dos açúcares. O açúcar já não tem substituto, como eu sugeri aí para o sal. Então é importante a gente se atentar a isso, porque o sal em excesso prejudica sim, mesmo os bons sais, mas a gente tem que tentar migrar aí do sal comum para algum sal integral. Quando você fala que não tem substituto, o açúcar, também nós estamos falando também que nem o mascavo, no caso, resolveria? Não, nesse caso não. É claro que eu sempre digo que um açúcar integral, como é o caso do mascavo, como é o caso da rapadura ou do próprio mel, são açúcares menos danosos para a nossa saúde, porque os açúcares brancos, a gente sabe do tanto de resíduo químico e ainda de metais pesados que eles podem ter. Então, sair dos açúcares brancos e caminharmos para açúcares escuros já é uma melhora, já é bom. Mas os açúcares podem trazer outros problemas para a nossa saúde, então o ideal é evitar mesmo os açúcares. Ô, Ramon, estou recebendo aqui agora no final do programa 3 perguntas de pessoas reclamando com relação à queimação do estômago. Uma delas é o Carlos de Nova Serrana, que pede para você dar uma dica sobre queimação. Você já falou sobre isso um pouco no primeiro bloco. Verdade. Você pode dar uma reforçada? Claro. Então, vou dar dica aí, né, de alguns chazinhos que vão melhorar aí as queimações. Dentre eles, a gente falou ainda há pouco do chá da espinheira santa, né? Tem o chá de guaçatonga, que também é uma planta maravilhosa aí para esses processos aí do estômago. O próprio chá de alecrim pode beneficiar muito o estômago, ele também funciona como um analgésico gástrico, né? E, enfim, nós temos vários chás, o próprio chá de gengibre pode melhorar também a saúde do estômago. Então, esses chás já vão beneficiar, mas, sobretudo, não é a gente ficar paliativando, é melhorar a qualidade da nossa alimentação, incluir aí, por exemplo, entre os itens, o mamão papaya. O mamão papaya especialmente, mas todos os mamões vão ser bons aí para o estômago. Dá para você resumir aqui para a Maria Helena sobre a questão se tem algum benefício o óleo de coco? Ou não? Como é que você responde? Sim, tem benefício sim, né? Eu costumo dizer que entre os óleos aí para cozinhar, né, nós temos esses óleos comuns, né? O óleo de soja comum, o óleo canola, o óleo de girassol e de milho, que podem ser prejudiciais em excesso para o nosso corpo, né? Porque eles são fontes aí de ômega 6 e tem a hidrogenização, são óleos que podem ser danosos para a nossa saúde. E aí a gente destaca aí para cozinhar o óleo de coco, o azeite, desde que você não frite com azeite, e também a manteiga ghee, por exemplo, que é a manteiga livre aí de lactose. Então, entendendo que tanto o óleo de coco quanto o azeite, os adequados para cozinhar são os de categoria virgem, enquanto o óleo de coco e o azeite extra virgem são para pratos frios, mas o óleo de coco tem vários benefícios. Quando extra virgem em pratos frios, já vai ser muito bom para a saúde, mas também para cozinhar o virgem vai ser uma estratégia maravilhosa. Anti-inflamatório, antibiótico natural ou antimicrobiano, né? E são os óleos anti-inflamatórios, enquanto os outros que eu citei inicialmente podem ser pró-inflamatórios. Ah, bom, muito obrigado pela sua presença. É a sua 4ª participação, eu acho que o público já fica assim ávido, né? Esperando aí. No próximo mês, em junho, você de volta aqui ao vivo na TV Candidez, no programa Amostra Grátis. Vale ressaltar que o contato é o 991370003. É muito fácil, 91370003. E nas redes sociais, basta você clicar lá, né? Terapeuta Ramon de Assis no Instagram. Você tem o site, também tem o seu no Facebook. YouTube. E no YouTube também, tem vários vídeos, inclusive alguns lá. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado também, Dá para você adiantar um pouquinho como é que nós vamos falar no próximo mês, em junho? Então, vamos falar aí da saúde emocional. Bacana, que legal. Obrigado, Ramon, mais uma vez. Obrigado também. Eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha sábado a partir de 1 da tarde. Ao vivo é toda terça a partir de 9 da noite. Boa noite, muito obrigado. Para você que nos acompanhou nessa terça-feira, 1º de maio, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.
programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.